Olá pessoal, professor Tiago Freire para uma aula de equipamento e acessórios radiológicos, tá? O assunto a gente vai continuar sobre bases físicas e tecnológicas aplicadas aos raios-x convencionais. Então, o assunto que a gente vai abordar, vamos dar só uma revisão básica do conceito básico, tá bom? Onde o equipamento convencional de raio-x é estruturado. Aqui nós temos a imagem do tubo de raio-x. O tubo ele faz uma relação linkada entre a estativa e a mesa de exame, certo? O gerador ele faz a comunicação entre o tubo de raio-x, auxiliando no processo então de produção, né? No processo de fornecimento energético para a produção desses raios-x. A barreira de proteção, então a parte de proteção radiológica, onde o técnico, quem vai comandar o painel de comando, né? Onde vai fornecer toda a parte funcional para o equipamento trabalhar. Bom, a gente falou sobre as propriedades fundamentais do raio-x, eu vou dar só uma revisada rápida, né? Ele tem um comprimento de onda extremamente curto, isso então faz com que ele seja capaz de penetrar materiais, né? Que absorvem ou então refletem a luz visível. Tem a capacidade de fluorescer substância como o fósforo, isso é empregado então, por exemplo, nos ecrãs, tá? Ele tem, assim como a luz, ele pode produzir a imagem de um filme fotográfico, então ele pode então sensibilizar os filmes, né, fotográficos, e produzem tem mudanças biológicas que pode ser valioso ou aplicado se a gente for direcionar, por exemplo, no caso da radioterapia, tá bom? Os componentes básicos do tubo de raio-x, uma parte do tubo então ele envolve então a estrutura com uma ampola, né? O tubo de raio-x. Dentro do tubo tem a ampola, e a ampola então ela é formada por uma parte onde tem cátodo e ânodo, tá? O cátodo ele é um componente que a gente observa dentro do tubo, que ele tem uma parte, o anteparo, e o cátodo tem uma parte de filamento. Os filamentos então é responsável por produzir os fótons de raio-x. Responsável em produzir os fótons de raio-x. A ampola em si, existe a estrutura de vidro que reveste então toda essa parte. Esse conteúdo então ele internamente ele contém então um componente a vácuo, tá? Os feixes, os filamentos de raio-x então compõem a parte do ânodo. Existe uma capa focalizadora que direciona, tá? A ampola então ela é um componente que a gente observa dentro do cabeçote, junto então a capa, a unidade protetora então, tá? E ela justamente é como a gente tem esse desenho aqui didático, né? A janela onde está esse feixe de raio-x, e internamente nós temos a ampola de raio-x, onde é produzido então toda essa parte. Toda essa estrutura que existe ao redor então dessa carcaça que a gente observa do cabeçote é revestido de material chumbo, justamente para poder barrar essa fuga de radiação que possa acontecer, tá? Bom, a ampola então ela fornece suporte do cátodo do ânodo, né? Ela é um espessor de vidro que tem que ser resistente ao calor. A ampola é envolvida então de ferro, como a gente falou, chumbo, todo material que envolva de 3 a 4 milímetros, né, para evitar essa fuga de radiação. E a estrutura fornece então suficiente capacidade de insuflação elétrica para minimizar então qualquer risco que possa ocorrer então de choques potenciais, tá? Que poderia ser de certa maneira então letal para quem opera. Bom, então uma grande quantidade de calor é gerado durante o processo de produção de raio-x. É necessário então empregar métodos de refrigeração para dissipar esse calor. E para isso, para esse sistema então de refrigerar, para poder minimizar esses métodos de refrigeração, é utilizado o óleo, tá? O óleo então ele é responsável por poder minimizar esse efeito do calor dentro do tubo. Bom, as quantidades de calor então é gerado devido às técnicas que a gente vai trabalhando, né? Então, para remover esse calor, como eu mencionei, a questão do óleo. E ele é colocado, esse óleo, junto com expansores em formato de fólios, que faz então, que o óleo circule para dentro da ampola e possa então refrigerar ela, tá? Bom, o material que reveste a ampola, o vidro é feito de material pirex. E vamos agora falar dos componentes básicos. O cátodo, então, junto ao cátodo existem filamentos emissores que podem vir em formato único, tá? O filamento ele apresenta uma forma helicoidal,
pode ter de mais ou menos de 0,2 milímetros a cerca de 1 centímetro de comprimento. É nele que passa então a corrente elétrica, essa corrente pela parte da amperagem, vai aquecer e produzir elétrons a partir disso aí. Tá? Então, como ele sofre um ganho de aquecimento, ele pode ter uma variação de temperatura entre 2.200 até 3.300 graus Celsius. O componente que possa suportar essa alta temperatura é o tungstênio. Tá? O ponto de fusão do tungstênio ele é muito alto, então ele consegue suportar essa parte, tá bom? A maioria dos tubos contém então de 2 filamentos. Existem, por exemplo, alguns tubos que têm somente um filamento, chamamos de filamento único, tá? Bom, qual que é a diferença de ter 2 filamentos? Existem filamentos, por exemplo, o filamento fino, ele é responsável, ele pode ser otimizado, por exemplo, para exames com mais detalhes, como exame de extremidades, onde ocorre, por exemplo, uma fratura simples, ou, por exemplo, o filamento grosso, que ele pode ser empregado em exames de grande, né? Quando há necessidade, por exemplo, de correntes mais elevadas, né? Consequentemente, a gente precisa de aumentar, por exemplo, para grandes áreas, que eu utilizo então o filamento grosso, tá bom? Certo? Se, por exemplo, exames igual do abdômen, do tórax, pode ser empregado então em exames com filamento grosso. O ânodo, então, é a parte que é referida como alvo, é dele então que ocorre a produção de raio-x, porque os elétrons produzidos no filamento do cátodo agora são direcionados, eles são acelerados para colidir então com o ânodo. A interação desses elétrons com a área aqui do ânodo é responsável então pela produção dos raios-x. Bom, como ocorre o aquecimento elevado nesse processo, a gente pode colocar que aproximadamente 90% dessa energia que é produzida na produção do raio-x é calor. Não, somente 1% então é raio-x. Tá? Então tem que ser um material de alta resistência, um material que tenha fusão, né, com o poder de resistir a esse calor excessivamente produzido ali. E o material mais utilizado para a fabricação dos ânodos é o tungstênio. Tá? O tungstênio, então, também empregado nos filamentos, também agora é empregado no ânodo. Tá? Existe a parte das trilhas dele, onde ocorre a interação dos elétrons. Tá? E existe também a definição dos ânodos que a gente coloca com ânodo fixo e ânodo rotacionário. Possui, então, por exemplo, essa imagem de um tubo, de uma ampola com ânodo fixo. Provavelmente ela é um padrão que a gente observa de ser um filamento único, muito empregado em equipamentos odontológicos e alguns portáteis. E temos o padrão de ânodos rotacionários, que é esse padrão onde existe um rotor. Esse rotor promove o giro, tá? Ele melhora a dissipação térmica, ele reduz então o dano no tubo, e isso otimiza então a utilização de correntes bem mais elevadas. Isso faz com que esse tubo possa fazer várias incidências, várias aplicações de técnica sem causar dano, tá? O rotor então pode oferecer uma rotação de 3.000 a 10.000 rotações por minuto, então ele oferece sempre uma área de giro diferente, dissipando esse calor produzido dentro da ampola, tá? Mesmo sendo um ânodo rotacionário, otimizando a sua quantificação, ele vai ter problemas futuramente. Basicamente acontece o que chamamos de vaporização de tungstênio, né? Porque o aquecimento que vai ocorrendo, isso vai gerar então problemas, essa variedade que a gente observa. Consequentemente, vai reduzir a eficácia na produção desses raios-x e a vida útil dessa ampola então torna-se então bem prejudicada, tá? Já começa então, a gente observa que a produção de raio-x já fica deficiente. Bom, aí essa aqui é um desenho de uma ampola nova, que é uma ampola gasta. Consequentemente, esse tubo precisa sofrer uma modificação, trocando então a ampola, tá? Bom, os tubos de raio-x eles são desenhados fisicamente com o princípio do foco linear, porque geralmente então a área do ânodo é a área de interação, a área de colisão desses elétrons, elas têm que ser desenhadas para justamente ocorra a colisão e essa colisão faça com que ele seja então direcionado seja amplificada a produção do raio-x. Então essa área de interação aqui dos elétrons, ela tem que ser condizente com a interação do tubo e o espalhamento dele, tá? Aí chamamos de ponto de foco. Então essa é a área onde o objetivo, né, onde ocorrem então os elétrons. O ponto de foco, então, ele pode ser de maneira efetiva, com a fração de ponto de foco real devido à sua angulação objetivo. Se ele tiver uma angulação muito estendida,
Isso pode atrapalhar no ponto de foco, tá? Então, os elétrons liberados no filamento são repelidos, de modo que o lado negativo, né, seja então atraído pelo ânodo e o lado positivo dessa forma deixa rapidamente pelo cátodo, tá? Pensando dessa maneira, então, acontece o seguinte, chamamos de efeito talão. Vocês vão me falar do efeito talão em algumas outras literaturas, que ele basicamente é esse aqui, ó. Como a interação devido à angulação aqui do foco linear é maior, a área relacionada ao cátodo, ou seja, onde os filamentos, a colisão ocorre e a parte maior que recebe a construção desses fótons é sempre a parte do lado do cátodo. Então, por exemplo, a gente utiliza como princípio foco linear para o efeito talão. Por quê? Essa parte, por exemplo, do corpo da coxa, a parte proximal, ela tem mais musculatura. Então a gente aplica essa parte com maior quantidade de elétrons, a parte de maior densidade do corpo. E a parte onde a gente tem a extremidade do ânodo, tem a menor quantidade de fótons, a gente pode utilizar então, por exemplo, a parte menor da extremidade do corpo, a parte mais distal, certo? Isso então otimiza a quantidade de distribuição dos fótons e faz com que a qualidade do exame permaneça, tá? Bom, o processo de produção do raio-x, então, acontece dentro da ampola. Dentro do tubo tem que ter a saída de raio-x, chamamos de janelas, tá? Como eu mencionei anteriormente, existe um calor produzido ali dentro, tem que ter alguma coisa que possa fornecer a proteção para esse calor e ao mesmo tempo possa ser transparente o suficiente para que possa passar os fótons de raio-x, que não possa atrapalhar então, tá? Como a carcaça então ela é justamente evitar a fuga de radiação, a janela é justamente o princípio onde vai ter a formação do raio central. Aqui a gente tem uma imagem como se fosse uma imagem de fundo de uma janela. E essa parte que a gente observa aqui, ela é feita de um material diferente que a gente mencionou anteriormente, né? Aqui é feito de material chamado berílio. Esse berílio tem uma característica de uma elevada rigidez, tá? Ele tem resistência elétrica e também uma alta condutividade térmica e transparência, tá? Isso então são as suas combinações que levam então a janela ter que utilizar então a parte desse material berílio. Então ele tem propriedades, por exemplo, de um alto ponto de fusão. Isso permite seu uso em sistemas de altas temperaturas, tá? Então o material que é utilizado nas janelas de raio-x é o berílio. Os geradores de raio-x. Essa parte, então, como a gente mencionou lá no princípio básico, né, lá no início da parte então dos componentes que a gente observou, os geradores, então, são a parte responsáveis por produzir a potência necessária para o tubo de raio-x, tá? Então, o que acontece? Como a gente falou que existe a energia para a produção de raio-x em quilovoltagem, ou seja, 1000 vezes maior que a potência de volts, tem que ter alguém que possa gerar essa energia nessa potência, essa voltagem, né, nessas condições. E a gente observa que a potência necessária para um tubo funcionar depende então dessa quantidade, tá? E ao mesmo tempo também ele tem sua responsável em promover a formação da meia amperagem e controlar também o tempo de exposição. Tudo então esquematizado junto à mesa de comando para que a parte então do gerador, seja essa parte então direcionada para ele, produza a energia necessária para o exame, tá? Os componentes básicos de um gerador, então a gente observa que existe o transformador, que ele modifica a tensão elétrica. Existem diodos que transformam a corrente alternada para corrente contínua, para justamente manter essa voltagem no padrão que a gente espera. Existem junto aos componentes do gerador os circuitos retificadores, que garantem então, a tensão que seja constante, e também circuitos de filamentos. Tá? O gerador, então, ele pode então fornecer essa voltagem extremamente elevada e produzir o raio-x com suficiência de energia adequada para a quantidade de radiação. Tá? Os componentes que a gente observa dentro do gerador são associados com um comando de equipamento que ele faz a comunicação. Então, o técnico opera a técnica conforme a necessidade do exame, tá? Colocando KV, colocando a miliamperagem e o tempo de exposição. Ele regula com suas teclas. A parte então de preparo de comando aqui, ele direciona então essa para o gerador, tá? O gerador então agora direciona para o tubo de raio-x. É mais ou menos o que a gente observa no esquema aqui, né? A rede elétrica com um sistema que vai fazer comunicação com outros componentes do gerador.
até o ponto de chegar então, né, à parte do tubo de raio-x, onde é direcionada a produção de raio-x, tá? Bom, os geradores eles podem ser do tipo monofásico, trifásico, alta frequência e também padrão de alto potencial de alto constante, tá? E os aspectos tecnológicos dos geradores eles causam então um profundo impacto na produção, na qualidade da imagem, tá? E isso considera então que a voltagem de pico, uma máxima voltagem aplicada no eletrodo do tubo de raio-x. Então, ele é peça fundamental do processo de produção dos raios-x. Tá? Podem ser classificados como monofásico, trifásico e alta frequência. Quanto mais fases ele possa colocar, né, na produção do raio-x, mais eficiente se tornam então, esses equipamentos. Porém, tem um alto custo nisso. Né? Agora a gente vai falar da parte não da produção do raio-x, mas quando o raio-x já é produzido, ele enquadra o que chamamos de espectro eletromagnético. Tá? Se a gente for colocar, por exemplo, o raio-x então, ele tem ondas curtas, ele enquadra nessa parte aqui, tá? Entre a radiação ultravioleta e a radiação gama. Por ter um espectro eletromagnético de ondas curtas, ele tem características então, de radiações ionizantes. Bom, o que isso implica? Durante o processo de produção de raio-x, a gente precisa de fótons que ele precisa produzir a imagem, possa ser suficientemente capaz de atravessar a estrutura, alcançar o filme e produzir a imagem no filme, certo? Só que durante o processo de produção de raio-x dentro do tubo, acontece que existem dois padrões de radiação, chamamos de radiação de freamento e radiação, chamamos de radiação característica, os raios-x característicos. A gente consegue observar que esses dois tipos de radiações, uma pode ser produzida assim durante o processo de produção do raio-x vendo essa interação, tá? E o que acontece? A radiação de freamento é a que nos interessa. Ela que vai então atravessar as estruturas, alcançar o filme e produzir a imagem lá. A característica ela só tem o poder de bater na parte do tecido e às vezes ionizar as estruturas ali. Ela tem, na verdade, um efeito mais que prejudicial do que benéfico, tá? E para que a gente aconteça que a gente não esteja produzindo radiação de natureza prejudicial, ocorre o que chamamos de filtragem, tá? O espectro, então, ele pode formar fótons que vão de 10 até 100 kV, porém, de 10 a 25 kV, ele pode ter um alto poder de atenuação e baixa transmissão, ou seja, ele vai bater então numa região do tecido, ele vai ser atenuado ali e não consegue então transmitir os seus fótons até o filme, tá? E consequentemente eles não contribuem para a formação da imagem radiográfica, pelo contrário, a gente começa a irradiar desnecessariamente o paciente e consequentemente isso pode levar a efeitos nocivos, tá? Para isso, então, para ter o que chamamos de efeito de endurecimento de fótons, são utilizados filtros. Esses filtros vão remover, então, a radiação característica, esse espectro de baixo poder de penetração. Como? Eles são utilizados materiais como o alumínio. Existem outros materiais, mas o mais comum é o alumínio. E ele vai, então, reduzir esses fótons de baixo poder de penetração e selecionar somente os fótons de alto poder de penetração, acima de 40 kV até 100 kV, eles vão permitir a passagem desses fótons, tá? Então, constitui um espectro de várias energias. A filtração remove, então, esse processo, né, de maneira seletiva, e essa remoção, então, é a finalidade de absorver fótons de baixa energia, né, que estão presentes dentro do espectro de raio-x, dentro do processo de produção, que não irá contribuir, então, para a formação dessa imagem, apenas irradiar o paciente desnecessariamente, tá? Dentro dos filtros a gente tem, como eu mencionei, o alumínio é o mais comum, mas pode existir também cobre, tá? Ele é adicionado junto à saída, ou seja, junto com a janela da ampola, né? Junto ao tubo, e pode ser deslocado então para raio-x para faixa de maior energia. Então chamamos tornando de mais monoenergético. Isso então é referido como endurecimento de fótons e reduz então a redução de números de fótons. Ou seja, os filtros basicamente a gente poder remover fótons que podem ser prejudicial à saúde do paciente, tá? E consequentemente não ter nenhuma contribuição para a formação da imagem, certo? Pessoal, essa é a literatura sugerida. Qualquer dúvida pode procurar o professor e eu vou deixar uma atividade junto a esse exercício para vocês. Até mais.